Boa noite. Você viu aqui no Caderno Regional Uma Semana a polêmica em torno do aumento da taxa de marinha. Para alguns proprietários de imóveis em Santos, o reajuste havia chegado a 500%. Esta semana, o governo federal assinou uma medida provisória que altera o índice para a cobrança do tributo. Márcia levou um susto quando viu o valor da taxa de marinha este ano, mais de R$ 4.000, um aumento de 51% se comparado ao ano passado, quando pagou R$ 2.700. Um susto enorme, achei que tinha algum engano, até que eu comecei a ver nas redes sociais muita gente reclamando. Aí eu vi que eu não era a única que estava sofrendo aquele assédio moral, né? Porque é para derrubar qualquer um o tamanho do aumento que veio. A psicóloga decidiu parcelar o valor. A primeira parcela foi paga no dia 10 de junho, mas para ela o imposto deveria ser extinto. Investimento altíssimo num imposto que não dá retorno nenhum. Eu nem sei qual é a finalidade desse dinheiro. Os imóveis considerados em área de marinha ficam a 33 metros do mar. Na Baixada Santista, 110 mil moradores pagam a taxa todos os anos para a Secretaria de Patrimônio da União. Só Santos corresponde a quase metade deste número. 44 mil pessoas pagam o imposto. Assim como a Márcia, centenas de moradores de Santos pediram ajuda para os vereadores da cidade. E há 2 semanas, uma audiência pública foi realizada para discutir o assunto. A comissão avaliou que o reajuste estava correto, porque atendia a um novo cálculo determinado por lei, baseado na planta de valores genéricos do município, o equivalente a 5% do valor do imóvel. Que incrível que pareça, não há um equívoco na cobrança da taxa. O que há é que eles não respeitaram o que o próprio município respeitou, que foi esse redutor do aumento. Como desde 2014, no município de Santos, há um redutor para cobrar IPTU, no caso da União, ela não se preocupou com isso e está cobrando esse valor cheio, onde está dando aumento de 300, 400, tem alguns casos até de 500% de aumento. A polêmica foi parar em Brasília. O governo editou uma medida provisória reajustando o valor da taxa de ocupação segundo a inflação anual, equivalente a 10,54%, reduzindo assim o tributo. Os proprietários têm até o dia 29 de julho para requerer um novo boleto com o reajuste no site da SPU. Mas o coordenador do Procon de Santos alerta que, para valer, a medida precisa ser convertida em lei. Em sendo convertida em lei, obviamente, aqueles que pagaram um valor a maior terão essa quantia devolvida, enfim, ressarcida a eles. E aqueles que ainda não pagaram estão agora protegidos, não é, pela medida provisória e devem, portanto, aguardar a definição. O prazo da medida provisória é de 60 dias e ela pode ser prorrogada por igual período. Então, no máximo em até 120 dias, a gente tem uma definição dessa situação e o melhor cenário para os contribuintes, obviamente, é a conversão da medida provisória em lei. Mãe e filha ficaram feridas em um acidente de trânsito entre 2 carros no cruzamento das ruas São Judas Tadeu e Napoleão Laureano, no Marapé, em Santos. A colisão aconteceu por volta das 10h30 da manhã de hoje e um dos veículos capotou. A mulher ficou presa nas ferragens do veículo. O SAMU e o Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas, que foram encaminhadas à Santa Casa de Santos. Não há informações sobre o estado de saúde delas. A doença celíaca, uma evolução da intolerância ao glúten, mata mais de 40 mil pessoas por ano. Em Santos, mãe e filha criaram um projeto para falar da doença. Dificuldade para escrever e mexer o braço, falta de ar e de disposição. Essas são algumas sequelas que Dona Maria do Carmo adquiriu. Eu não caminhava, eu tinha muitas dores e hoje eu posso caminhar, usar qualquer tipo de sapato. Eu posso até voltar a praticar esporte, que é o que eu pretendo. E eu tinha muita dor de cabeça, insônia, coceira no corpo. Tudo isso resolveu. Atualmente é mais a parte respiratória, que está um pouco diminuída.
Maria do Carmo é portadora da doença celíaca, uma grave intolerância ao glúten. Elisa é filha de Maria do Carmo e também desenvolveu sintomas relacionados à doença, que é hereditária. Desde a infância, né, eu fui uma criança bem cansadinha, dormia muito, era assim, a pressãozinha sempre baixa. Fazer educação física na escola era muito complicado, porque eu tinha muitas dores no corpo, nos ossos. Até falavam que era dor do crescimento, mas tem assim, uma época que a gente já cresceu. Então, essa dor é meio que difícil ter nessa época da vida. Eu sinto muito falta de sair num domingo, comer uma massa por quilo, num restaurante, fazer uma noite da pizza para um aniversário de amigos, essas coisas. E a vida social é bem difícil, né? Você tem que olhar todos os rótulos, você tem que saber fazer novas receitas com os produtos sem glúten. Então, a adaptação é muito grande. E como é imediata, né, quando você faz o diagnóstico, já tem que tirar o glúten, tem que ser tudo muito rápido. O glúten é uma proteína presente em diversos alimentos, como bolachas e o pão. Mãe e filha criaram um grupo e um projeto para divulgar a doença. O projeto nós começamos com um grupo, que é uma parte mais íntima, né, de conversar com as pessoas, um grupo fechado, onde as pessoas podem ter um contato mais pessoal, mais direto. Só que como é uma doença muito difícil de ser diagnosticada, porque cada um sente uma coisa, cada um já teve uma doença, ou às vezes tem gente que nem tem sintoma, que são os assintomáticos. Então, nós começamos a captar esses depoimentos e colocar na página, que aí foi que a gente fez a página. Depois da página, nós vimos que seria bacana, como nós fazíamos muitas receitas em casa, fazer o canal no YouTube. E aí o canal no YouTube foi sucesso, porque muitas pessoas gostaram das receitas, gostavam até do jeito como a gente fazia os vídeos, porque a mamãe é tipo o meu louro José, né? Ela fica atrás da câmera conversando comigo. Então, acho que dá uma sensação mais de caseira, né? Tem gente até que fala, ai, parece que eu tô aí com vocês na cozinha, muito gostoso. Esta especialista explica que boa parte dos sintomas, como dores abdominais e desnutrição, é comum a todos os pacientes. Não há cura. A única solução é manter uma dieta livre da proteína. A intolerância ao glúten evolui se a pessoa não tratar, se não for feito o diagnóstico, para a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença autoimune, é uma doença grave e que pode causar outros problemas para as pessoas, podendo até levar à morte. Para saber mais sobre a doença e seus sintomas, acesse o site www.celiacosumdecadavez.com.br. Funcionários da Codesave voltaram hoje ao trabalho. A limpeza das praias voltou a ser feita, mas ainda há muito lixo e entulho por toda a cidade. O Ministério Público havia ingressado com uma ação contra a Prefeitura de São Vicente e a Codesave, estabelecendo um prazo de 48 horas para que o serviço fosse retomado. Caso a ordem não seja cumprida, a pena será de R$1.000 por dia. A coleta de lixo no município estava paralisada há 9 dias. Trabalhadores iniciaram a greve devido a atrasos no pagamento de salários. A Prefeitura de São Vicente informou que os salários dos funcionários concursados foram pagos, mas os trabalhadores que dirigem os caminhões de coleta ainda não receberam e continuam parados. A administração municipal afirmou ainda que foi montado um mutirão para atender as regiões mais afetadas pelo lixo. Santos terá um evento especial para quem é fã de tênis neste fim de semana. As atividades incluem uma partida entre Fernando Romboli e Fernando Meligeni, lançamento de livro e aulas do esporte. A programação começa amanhã às 11 da manhã com a disputa de 2 grandes nomes do tênis brasileiro. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu converso agora com Oswaldo Maraucci, ele que está de volta a Santos depois de 11 anos. Oswaldo, como é que vai ser essa programação? Bom, é um prazer estar aqui com o pessoal da TV Santa Cecília. Teremos 2 eventos, um no sábado, um no domingo. O de sábado é uma partida de exibição, como você falou, 2 tenistas de renome do tênis brasileiro e mundial, que é o Fernando Romboli, tenista santista, tenista da casa, contra Fernando Fino Meligeni, que dispensa maiores apresentações. E também com a participação do Rúbio Ribeiro, que é um juiz internacional,
atuando nesse confronto. Ou seja, a diversão é garantida, o entretenimento é garantido e eu tenho certeza que todo mundo vai se divertir bastante e vai sair daqui satisfeito. Após a exibição, nós iremos colocar todos os nossos convidados, todas as pessoas que aqui comparecerem no Centro Santista e quiserem, que estiverem vestidos de tenista, com a sua raquete, na quadra para bater bola com Fernando Meligeni e Fernando Romboli. Então é uma oportunidade única, né, que os iniciantes, os amadores, as crianças, os mais velhos, vão ter de bater bola com um profissional, sentir o peso do tênis real. Além disso, também vai rolar uma tarde de autógrafos também, e no domingo, o que vai acontecer? No sábado é o lançamento do livro do Fernando Meligeni, né, 60 dicas do fino, com autógrafo, fotos, enfim, a festa continua. No domingo nós teremos uma clínica voltada para tenistas adultos que já jogam tênis. Eu estarei ao lado do Roberto Alvarez, do Xuxa, e do Rui Hoppers, que são professores aqui da Academia Centro Santista de Tênis. O evento também tem um caráter social, né? Gostaria que você falasse também um pouco mais sobre o objetivo do evento. Então, o caráter social é que a entrada é gratuita, então já fica aqui o meu convite em meu nome, em nome de todas as pessoas profissionais aqui do Centro Santista. Compareçam, como eu falei, entrada gratuita, a gente está pedindo que as pessoas tragam 1, 2 agasalhos que está encostadinho no armário, que já não usa mais, tragam para nós que nós vamos fazer uma doação para uma casa de assistência. Obrigado, viu, Oswaldo? Muito obrigado. Beni Coquito Filho para o Caderno Regional. No sábado, a programação começa às 11 da manhã e no domingo a partir das 9. O evento é realizado no Centro Santista, que fica na rua Armando Salles de Oliveira, 195, no Boqueirão. E do tênis, vamos para o futebol. O Jabaquara recebe o Atlético Mogi no Estádio Espanha no domingo às 10 da manhã. O Leão da Caneleira está no 6º lugar do grupo, 4 com 8 pontos. E para falar mais sobre a preparação da equipe, eu converso agora com o treinador do time, o Darlan Santana. Darlan, boa noite, obrigado, viu, por participar com a gente. Ontem a gente deu a nota aqui, Darlan, do negócio que foi feito com o Wesley Santos, que foi para o Las Vegas City, né, dos Estados Unidos. Isso. Como é que está a situação dele? Ele já foi? Ele está fora desse jogo, dessa partida aí do final de semana contra o Atlético Mogi? Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos do Caderno Regional. Prazer estar aqui com vocês. É uma pena, né, rapaz? Na hora que a gente consegue encaixar um atleta ali numa posição que nos ajuda bastante, pintou uma proposta, mas é humanamente impossível segurar pelo valor que foi oferecido para ele. Ele já está fora, já está inclusive em Las Vegas, ele já viajou. Já viajou. Ele viajou na quarta-feira, né? E parece que já vai estrear na próxima terça-feira lá pela equipe. A gente tem mantido contato, mas assim, é uma perda muito grande, né? Porque já tem substituto pro... Já, a gente já está trabalhando para achar. Nós temos ali, coloquei na posição ali o Pedro Felipe, né, que já vinha atuando próximo a ele, inclusive na mesma linha de trabalho que a gente faz no campo ali, de uma forma diferente de jogar que nós achamos. Eu coloquei o Pedro Felipe, tá indo bem também na posição e é uma pena, né? Mas eu desejo muito sucesso. É um menino que nos ajudou enquanto esteve aqui, claro. Jogou todas as partidas, não teve contusão, não teve cartões. E é uma oportunidade também, né, para ele, para a carreira. Né? Até pelo fato, Irineu, ele é um jogador acima da idade, né? Não sei se você sabe, a gente nessa divisão você pode escrever 3 atletas acima de 23 anos. E ele era um dos 3 acima da idade. Então, eu acho que é uma oportunidade boa, até pela idade também. Então, a gente deseja muito sucesso para ele. Mas, assim, a torcida do Jabaquara vai sentir falta. Com certeza. E agora que foi o momento que encaixou aí... Não, justamente nesse momento, né, que você está falando. Agora, o Atlético Mogi é o último, né, na chave. O que dá para esperar dessa partida? Entendeu? Com certeza é um jogo difícil, né? Lembrando que até semana passada nós éramos o último colocado e fomos a São Bernardo, enfrentamos uma equipe... Uma belíssima vitória, né? Fora de casa, 3-2. Foram guerreiros. E aí nós conseguimos aí um resultado positivo. E lembrando, nós éramos os últimos também. Então, tratar o Atlético de Mogi como uma final, né? O Jabaquara sabe que depende de si próprio, das próprias pernas para poder continuar no campeonato. E em casa tem que vencer, né, Darlan? Não tem como. E olha, eu vou te falar, nós estamos devendo isso para a torcida. Né? Desde quando eu assumi, a gente passou várias vezes aí próximo de ganhar algumas partidas,
mas eu acho que domingo sai, né? Eu acho que a gente está próximo aí de conseguir um bom resultado, mas a gente sabe da dificuldade, até porque por uma questão de hombridade, né? O Atlético vem para cá para não perder. Claro. Né? Então a gente tem que entrar ligado, tomar cuidado realmente. E o Jabaquara tem que entrar para ganhar, né? Exatamente, exatamente. Então assim, hoje a minha equipe joga muito para frente, a forma de eu colocar a equipe, eu aumentei mais um jogador na linha de frente. Você acha que dá para engatar uma série positiva aí depois dessa vitória fora de casa, lá diante do São Bernardo? Quer dizer, a equipe... sim, ela eu acho que melhora também o astral da equipe, sim. Né? O psicológico, né, da equipe melhora. Uma vitória fora de casa, 3-2, é importante. E assim não é só isso, né, Irineu? Uma vitória fora de casa, ela te dá um ânimo maior. Sim. E o que acontece? Tem um outro agravante nesse jogo, né? No primeiro turno, eu não era o treinador ainda, né? Era o Milton. Eles foram lá a Mogi e perderam de 1-0. Então a gente sabe que é uma parada dura. Não adianta a gente achar que nós viemos para cá porque é o último colocado, porque se nós formos ver o retrospecto, nós éramos o último até sábado passado. E nós fomos lá e conseguimos um resultado que ninguém acreditava. Né? Só nós mesmos, que a gente trabalha durante a semana inteira para isso. Quantas rodadas faltam ainda? Nós temos mais 5 jogos, incluindo esse de domingo. Você acredita que dá ainda para classificar? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Dependemos só de nós, né? Temos que pontuar. Eu estava inclusive conversando com a tua produção aqui antes me fizeram a mesma pergunta, né? E eu falei, não, enquanto a gente estiver dentro do campeonato da forma que nós estamos, existe a esperança, claro, e nós vamos atrás dela, né? Sim. Temos que ganhar, para não depender de ninguém. Então a intenção é fazer o maior número de pontos possíveis fora de casa e dentro de casa, aquilo que você falou. Jogar para frente para ganhar. Não podemos tem pensar nem o que pensar, né? Não tem o que pensar. E o apoio da torcida, imagino, também seja importante, né, Darlan? Então, de repente, nesse final de semana, pode ser o grande final de semana também do Jabaquara, jogando lá no Estádio Espanha. Os ingressos já estão à venda? Você tem informações disso? Sim, já estão à venda lá na Caneleira, né, na própria Caneleira, ao preço de R$20, meia, R$10. Já estão lá, já desde ontem, inclusive, já estão à venda. O pessoal vai lá, eu acho que é um momento que o torcedor do Jabaquara realmente precisa comparecer, o torcedor precisa nos apoiar, ser o 12º jogador e acreditar. Porque desde quando eu assumi essa equipe, a gente tem uma equipe de muita qualidade, porém não estava encaixando a forma de jogar. E eu acho que agora já iniciamos o segundo turno, indo para o terceiro jogo e não perdemos. Né? Em 6 pontos disputados, conseguimos 4 pontos. Então acho que para a torcida realmente comparecer e acreditar no nosso trabalho, porque se o Leão rugir nessas 5 rodadas, segundo turno, vai ser difícil segurar o Jabaquara. Aí não vai ter jaula para esse Leão. Não vai ter jaula, isso é verdade, Irineu. Obrigado, viu, Darlan, pela entrevista. E domingo, 10 da manhã, então é importante que, né, os torcedores compareçam, não só os torcedores do Jabaquara, mas os simpatizantes, né, de futebol e das equipes aqui da nossa região. Isso é realmente importante. Obrigado, viu, Darlan. Irineu, eu agradeço aí você que está nos assistindo e vai lá domingo prestigiar às 10 horas da manhã, porque com certeza aí a nossa equipe ela vai brigar pelos 3 pontos aí para trazer alegria para a torcida do Jabaquara que está precisando e muito. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Lembrando que a Santa Cecília TV transmite o VT da partida entre Jabaquara e Atlético Mogi no domingo à 13h. Mas vá no domingo às 10 da manhã prestigiar ao vivo essa partida. Já a Portuguesa Santista enfrenta o Mantiqueira amanhã às 15h, fora de casa, também pelo Campeonato Paulista. Hoje de manhã teve treino tático no Urico Mursa. A Portuguesa Santista está no segundo lugar do Grupo 4 e está perto de conquistar uma vaga para a próxima fase. O time precisa apenas de 2 vitórias nos próximos 5 jogos. A Portuguesa tem um desafio contra o Mantiqueira. Os dois são os times mais disciplinados do campeonato. Mas o pouco número de faltas não significa pouca marcação. A maior virtude é a compactação das duas equipes, né? É muito boa, então esse de não fazer falta, né, é um detalhe, porque como marca próximo, rouba mais a bola e não precisa fazer tanta falta para parar as jogadas. A Briosa aposta no ataque para conquistar a vitória. O time é o que mais marcou gols na competição, foram 22 até agora. O atacante William balançou as redes 7 vezes. Através do trabalho da semana também eu venho me dedicando o máximo e as oportunidades estão aparecendo, eu estou concluindo em gol e isso estou muito feliz por essa fase e espero dar continuidade. Um jogo muito difícil, né? Nós sabemos disso, mas o professor Ricardo vem trabalhando a gente durante a semana que nós vamos fazer um bom jogo e conseguir sair com os 3 pontos, que é mais importante.